Olá, meu nome é Paula Antunes e eu sou professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre cidadania e direitos. Hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre direitos, em especial sobre direitos humanos. E vamos resgatar um pouco do que falamos na aula passada, porque vamos tratar de um assunto, um tema muito importante para cada um de nós: o trabalho. Nós vamos conversar sobre as diferentes manifestações de trabalho formal e informal no Brasil. Em especial, vamos dar atenção às formas de trabalho precarizado: o trabalho infantil, o trabalho escravo e análogo à escravidão. Vamos lá? O que são direitos humanos? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Estes incluem o direito à vida, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos, sem discriminação. Nós podemos acrescentar aqui o papel de nossos governantes na garantia desses direitos. O direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Essas são as prerrogativas básicas e universais para a pessoa humana. Você sabe por que os direitos humanos existem? E você sabe a origem histórica desse conceito? No dia 24 de outubro de 1945 foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, na cidade de São Francisco, Estados Unidos, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Segunda Guerra Mundial. Você deve se lembrar da Segunda Grande Guerra Mundial. A Alemanha estabelece um perfil de raça ariana, constrói campos de concentração, espalha por todo o seu território e mata em média 6 milhões de judeus. Lembrando que não são só judeus que são mortos em campos de concentração. Temos também homossexuais, ciganos, negros e aqueles alemães que discordassem do sistema ou, de alguma forma, escondessem, protegessem essas pessoas. E no dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Logo após, a Assembleia Geral solicitou a todos os países membros que publicassem o texto da declaração para que ele fosse divulgado, mostrado, lido e explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições educacionais, sem distinção nenhuma baseada na situação política ou econômica dos países ou estados. Essa declaração se tornou um documento de cooperação e solidariedade internacionais a fim de buscar a justiça e o cumprimento dos direitos naturais em todas as nações. Um documento marco na história dos direitos humanos, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Desde a sua adoção em 1948, foi traduzida em mais de 500 idiomas, o documento mais traduzido do mundo, e inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Não podemos falar de direitos humanos sem destacar algumas personalidades que lutaram por eles. São muitos. Vamos citar alguns apenas: Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Malala, Zilda Arnes. Falar de direitos nos remete a uma outra discussão: as relações de trabalho no Brasil. Então vamos falar um pouco sobre o trabalho e as suas múltiplas relações. Você sabe o que é trabalho? Trabalho é toda atividade humana, remunerada ou não remunerada, que tem como objetivo a produção de um objeto, produto, mercadoria, ou a prestação de um serviço para a satisfação humana. Mas para a sociologia, o trabalho não é visto somente como uma forma de subsistência, ou seja, como um meio de ganhar um salário para sobreviver. É mais do que isso. Um dos significados do trabalho nas sociedades ocidentais está em ter passado a conferir uma identidade social ao homem e a ser um dos elementos constitutivos do seu eu. Prova disso está em quando as pessoas nos perguntam quem somos e temos a tendência de responder o que fazemos, isto é, a nossa ocupação.
Podemos perceber que algumas pessoas, quando ficam sem trabalho, ou seja, quando ficam desempregadas, elas sentem-se perdidas, desorientadas, com medo de ficar muito tempo sem uma ocupação. Poderíamos dizer sem uma função que lhe desse um lugar na sociedade. O trabalho sempre foi um tema importante, mas o seu significado não foi sempre o mesmo em todas as épocas e nem em todas as sociedades. Podemos resgatar o conceito. Antes de Cristo, Aristóteles fala um pouco sobre isso. No mundo judaico-cristão, em que o trabalho dignifica o homem, a história da divisão social e sexual do trabalho até chegar à atualidade. Você já deve ter ouvido dizer que alguém é bom porque é trabalhador. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Uma das principais características das diferentes formas de trabalho é a informalidade. É o fato de serem ocupações sem registro em carteira ou atividades que não estão de acordo com as normas legais e que, por isso, não têm a proteção das instituições públicas de seguridade social. A falta de registro em carteira e da proteção da seguridade social faz com que os trabalhadores da economia informal não possam exercer todos os direitos trabalhistas garantidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, que regulamenta as relações individuais ou coletivas de trabalho, protege o trabalhador e defende os seus direitos. A CLT surgiu pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil. A Consolidação das Leis do Trabalho regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do rural. Jornada de trabalho, período de descanso, que é o descanso semanal remunerado, férias, 1/3 de férias, 1/3 do salário, 13º salário, aposentadoria, auxílio em caso de doença ou ainda o seguro-desemprego. Sem direitos ou proteção, podemos pensar que o trabalho informal tende a ser uma forma de trabalho precário, pois não oferece estabilidade, segurança e proteção ao trabalhador. Esse tipo de trabalho cresceu muito nas últimas décadas. O trabalho infantil é uma das formas de precarização do trabalho. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral. A pobreza e a baixa escolaridade das famílias estão entre as principais causas do trabalho infantil no país. A exploração do trabalho infantil ganhou enorme relevo durante o período da Revolução Industrial. No Brasil, há registros no sentido de que a exploração do trabalho infantil ocorre desde o seu descobrimento, no ano de 1500. Podemos acrescentar um agravante nessa discussão. As desigualdades no mundo do trabalho fazem menção ao tratamento diferenciado recebido por mulheres e negros quando o assunto é a ocupação e o salário. Sem esquecer que, em pleno século XXI, as autoridades ainda identificam que há trabalho escravo no Brasil. Difícil de acreditar, né? Atualmente, considera-se trabalho escravo a forma degradante de trabalho na qual o trabalhador não tem a garantia de sua liberdade. Na maioria das vezes, escravizado pela servidão por dívida ilegalmente atribuída ao trabalhador, pelo isolamento geográfico que impede a fuga e pela constante ameaça à sua vida. Na zona rural, na qual se encontra a maior incidência de trabalho escravo, os trabalhadores aliciados, ou seja, seduzidos pela falsa promessa de um bom emprego, são vítimas de fazendeiros que buscam baixo custo e lucro fácil por meio da exploração da mão de obra escrava, se aproveitando da situação de vulnerabilidade dos mais pobres. A dívida nunca é paga. São anotadas as dívidas com os instrumentos que o trabalhador precisa para o trabalho, as despesas com a moradia e a alimentação. Assim, o trabalhador não pode se desligar devido à dívida ilegalmente atribuída a ele. E caso tente fugir, é ameaçado, podendo perder a própria vida. Dessa forma, as dívidas e as ameaças físicas tornam-se correntes e tiram a liberdade do trabalhador escravizado. E como eles se libertam dessa situação? Os chamados grupos móveis de fiscalização, formados por auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho e policiais, atuam fiscalizando propriedades e apurando denúncias de trabalho escravo.
e, uma vez confirmada a situação de trabalho escravo, libertam os trabalhadores. Também há casos de trabalho escravo nas cidades, principalmente nas oficinas de costura e nos canteiros de obras. As principais vítimas são homens entre 18 e 40 anos, em situações mais frágeis e vulneráveis. Vamos às dicas de hoje? O documentário Vidas Descartáveis é uma denúncia sobre o trabalho escravo no Brasil. O filme Precisão fala sobre a realidade do trabalho no Maranhão. O livro Meninas da Noite, Gilberto Dimenstein faz um levantamento jornalístico. É uma reportagem investigativa sobre o tráfico de meninas escravas no Brasil. O livro Escravidão Contemporânea, de Leonardo Sakamoto. Falamos sobre muitos assuntos, mas você pode revisar tudo depois. Espero que vocês gostem das dicas e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!